Fala galera, o vídeo de hoje é sobre exame psíquico. Se você não assistiu o vídeo de anamnese em psiquiatria, eu recomendo que você volte naquele vídeo e assista, porque esse vídeo é complementação daquele. Nessa aula eu vou falar sobre consciência, atenção, aparência, memória, senso-percepção, contato, psicomotricidade, humor e afeto, pensamento, atitude, crítica e noção da doença e orientação. É importante falar que não tem uma ordem certa a ser seguida. É importante que você faça todos esses tópicos, mas não tem uma ordem definida para ser seguida. Normalmente, a gente usa a consciência como sendo o primeiro tópico a ser avaliado. Então, a gente pode fazer uma escala de Glasgow no paciente, ou só de abrir a porta, chamar o paciente e ele ir até o consultório, mostra que ele está consciente. Tá? Isso serve para a gente avaliar o exame psíquico, para a gente saber se dá para fazer o exame psíquico com ele, se ele está consciente. Porque se ele não estiver consciente, aí nesses casos a gente tem que avaliar causas clínicas, por exemplo, um AVC, uma intoxicação, e aí o exame psíquico vai ficar comprometido. Na atenção, a gente vai perceber se o paciente está atento durante a consulta, se ele responde com o mínimo de sentido às perguntas feitas. Então, o paciente consegue manter a atenção durante a consulta? Na aparência e na apresentação, a gente vai ver se o paciente está sujo, se ele se veste adequadamente, como que está a marcha do paciente. Na senso-percepção, a gente vai observar como o paciente interpreta os estímulos externos por meio dos 5 sentidos. Então, por exemplo, a pessoa está tendo alucinação. Alucinação é quando o estímulo não existe, mas a percepção é verdadeira. Então, o paciente escuta vozes, ele sente um bicho andando nele, enfim, são alguns exemplos, né? No caso das ilusões, o paciente, o estímulo existe e a percepção que está errada. Então, por exemplo, você está dormindo à noite e confunde o vulto do guarda-roupa com uma pessoa. O estímulo existe, que é o guarda-roupa. E aí a sua percepção daquele guarda-roupa que está equivocada. Então isso é ilusão. No contato, você observa como que a pessoa lida com as respostas do médico, né? Então, o paciente responde bem as perguntas, ele responde só com uma palavra, ele é mais resistente, ele é mais colaborativo. Então, por exemplo, você vai colocar no prontuário, paciente colaborativo foi melhorando ao longo da consulta, é um exemplo. A psicomotricidade, o paciente pode estar inquieto, por exemplo, mexendo muito a perna. Ele pode ter agitação psicomotora, que é pior que agitação. O paciente ele tem, por exemplo, um tique nervoso. Ele pode estar, em outra situação, lentificado, que aí ele vai falar devagar, vai ter poucos movimentos. Ele pode estar apático. No humor e afeto, a gente vai procurar entender como que está o humor do paciente nos últimos dias. Se ele está depressivo, eufórico, irritado, ansioso. Aqui no pensamento, a gente vai avaliar 3 coisas. Primeira coisa, a forma do pensamento. Então, se é um pensamento agregado, que é um pensamento linear, tem uma sequência, ou é um pensamento desagregado, que não é linear, não tem uma sequência lógica. Segundo tópico, o curso. Como que é o curso desse pensamento? Por exemplo, a fala dele pode ficar lenta porque o pensamento está lento. Ou se o paciente é muito ansioso, a fala fica rápida porque o pensamento é rápido, é acelerado. E terceiro tópico, o conteúdo. Então, se tem um conteúdo negativo, se o paciente fala, eu sou muito rico, eu sou dono do Carrefour, se o paciente não consegue fazer um juízo crítico da realidade, isso pode até virar um delírio. Então, nisso, você está observando o conteúdo do pensamento.
No caso da atitude, o paciente pode estar ativo, pode estar colaborativo ou até mesmo negativista. O que é isso? Ele vai estar ignorando de forma intencional as perguntas e solicitações do examinador, ou porque ele está alheio àquela situação, ou porque está indiferente ao médico, ao examinador, né? Na crítica e noção da doença, a gente observa o quanto de compreensão o paciente apresenta em relação ao seu próprio estado mental. Então a gente vai perguntar para ele: o senhor tem consciência de que essa doença impacta nos seus afazeres diários, na sua vida? Seria basicamente isso. Na orientação, 2 termos são importantes da gente compreender. Primeiro, orientação autopsíquica, que é quando o paciente sabe o próprio nome. E orientação alopsíquica, que é o paciente orientado em tempo e espaço. No caso da memória, a gente vai ver como está a memória do paciente. Então, se ele está se lembrando de coisas simples do dia a dia, se ele não tiver, a gente trata o humor, a ansiedade, a depressão, porque isso já ajuda a melhorar a questão da memória dele.